Fala galera, beleza? Flávio aqui trazendo mais um vídeo para o canal e hoje eu vou falar sobre matemática, mais especificamente tudo o que você precisa saber sobre geometria para o Enem. Eu vejo aqui vários vídeos no YouTube que falam sobre a parte mais teórica, resolvem questões, mas o que eu quero trazer aqui é um pouco diferente. É uma visão 100% prática de o que realmente cai na prova do Enem. Sem muita conceituação de teoria, sem muita coisa fora da realidade da prova. Eu quero trazer realmente, na prática, o que mais cai no Enem, das partes principais, eu vou separar em três grandes partes, os três grandes tipos de questão de geometria. E por que isso é importante, né? Geometria é por volta aí de 8 a 10 questões todos os anos, o que a gente pode dizer que é mais de 20% da prova de matemática. Só com essa aula você consegue dominar esses conceitos e, logicamente, depois fazendo exercícios e treinando bastante, que eu vou dar algumas recomendações, você vai conseguir melhorar muito sua nota em matemática. Então, antes de começar, se você gosta do conteúdo aqui do canal e quer assistir mais coisas, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações. E se você quiser um detalhamento maior sobre matemática para o Enem, eu convido você também a conhecer o treinamento Mestre no Enem, versão matemática, primeiro link da descrição. Vamos lá, sem mais delongas então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Feito, agora que eu estou aqui no cantinho, eu vou trazer basicamente a conceituação do que eu acho mais importante de geometria para o Enem. Primeiramente falando um pouco de uma parte mais introdutória. Geometria no Enem não costuma ser difícil, mas a parte mais complicada de geometria nessa prova específica é o fato de que tudo é aplicado em situações reais. Isso acaba sendo um pouco complicado para alguns alunos, porque para pensar, se você chega do ponto de vista de ver um triângulo retângulo e calcular o teorema de Pitágoras, geometria é muito fácil. Mas quando você pega situações práticas da geometria não é tão simples assim. Você vai ter que sempre interpretar a questão e, a partir dessa interpretação, encontrar qual é o conceito geométrico que você precisa usar. Por isso, eu vou fazer aqui a conceituação das três partes da geometria que eu acho mais importantes, separando aqui e explicando cada uma delas, e depois eu vou mostrar um exemplo de cada uma dessas questões, de cada uma dessas partes, e a gente vai resolver juntos aqui. Eu vou dar algumas indicações depois de como estudar para matemática. Vamos começar então com a parte número 1, que eu chamo de geometria das distâncias. Vou escrever aqui, geometria das distâncias. E que eu chamo também de geometria 1D. É a geometria unidimensional, entre aspas, é a geometria das distâncias. Então, raio, pensando em lado, tudo isso é geometria das distâncias. E o que é importante saber aqui? Tem uma série de figuras geométricas que são importantes do ponto de vista de distância, mas aqui eu acredito que seja a base de todas elas é o triângulo retângulo. Muita gente esquece ou não dá tanto valor para o triângulo retângulo, mas o triângulo retângulo ele acaba aparecendo numa série de situações, muitas vezes não tão óbvias assim. Quais são as características básicas de um triângulo retângulo? Basicamente, ele tem um ângulo de 90 graus e os outros ângulos independentes, eles podem ter o tamanho que for. Só que a gente sabe da propriedade dos triângulos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, se a gente chamar esse ângulo aqui de alfa e esse ângulo aqui de beta, a gente vai ter que alfa mais beta é igual a 90 graus, porque basicamente eu já tenho 90 graus sendo o resto por 180, né? Na verdade, a primeira relação seria alfa mais beta mais 90 é igual a 180. Então a gente chega que alfa mais beta é igual a 90. Então a gente consegue achar uma série de triângulos que cumprem essa relação. E dois dos mais famosos que a gente tem é quando alfa é igual a beta, que é igual a 45 graus, que é o que a gente chama do triângulo que tem lados iguais. É o triângulo isósceles, tem dois lados iguais. Então se eu tiver, por exemplo, esse lado igual a esse, alfa vai ser igual a beta, ele vai ser um triângulo com ângulos de 45 graus. E o outro é que alfa é igual a 30 e beta é igual a 60, ou vice-versa, né? Alfa igual a 60, beta igual a 30. O que é tão importante desses triângulos especificamente aqui? Que esses ângulos específicos, a gente sabe as propriedades de geometria que a gente chama de trigonometria. Então a gente sabe as propriedades trigonométricas desses ângulos. Você vai falar assim, nossa, trigonometria, isso é um assunto muito complexo, nem está tanto em geometria. Eu vou mostrar aqui que não tem nada de complexo em trigonometria. Trigonometria nada mais é do que você achar relações de ângulos usando os lados. Então, em vez de eu falar que o ângulo vale 60 graus, eu falo que o seno de 60 vale uma relação específica aí que foi criada por algumas pessoas na matemática. Então eu posso dizer, definindo aqui, vamos começar pelo ângulo beta, né? Que o seno de alfa é igual a cateto oposto, y, sobre a hipotenusa, z. É uma definição, uma coisa que você decora. Cateto oposto sobre hipotenusa. E quando você pensa no cosseno,
Ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, x sobre z. Então, um cateto que está próximo, dividido pela hipotenusa também. E quando a gente pensa na tangente, a tangente nada mais é que seno dividido por cosseno. Você pode decorar assim se você quiser. Seno dividido por cosseno. Ou você pode pensar que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Duas formas de pensar. Assim, mas por que eu uso essas fórmulas na prática? Vamos fazer um exemplo muito comum de como isso cai no Enem. Então, esse é um exemplo que cai todos os anos e é impressionantemente comum. É o que eu chamo do exemplo do triângulo equilátero. Eu vou desenhar aqui um triângulo equilátero. Então, ele tem todos os lados iguais. Como que o Enem vai cobrar isso normalmente? Ele vai fazer algumas variações do tema, mas uma coisa muito comum é ele vai colocar uma circunferência aqui dentro ou ele vai colocar uma circunferência aqui fora. Considere que... Não, essa daqui ficou muito ruim. Pera aí. Vamos fazer aqui. Não é tão fácil assim desenhar uma circunferência. Vamos assumir que é uma circunferência. Qual que é a propriedade do triângulo equilátero? Ele tem todos os lados iguais. Por conta disso, além disso, ele tem todos os ângulos iguais também. Então eu posso dizer que esse ângulo é igual a esse, que é igual a esse. Se todos os ângulos são iguais e a soma dos ângulos internos vale 180, então, basicamente, todos os ângulos valem 60 graus. Isso é uma propriedade, né? Você pode decorar, ou você pode até lembrar na hora, usando todas as propriedades mais básicas. Como que uma coisa tem a ver com a outra? Por que um triângulo retângulo tem a ver com tudo isso? Na minha cabeça, quando eu vejo um triângulo equilátero, eu já penso em quebrar ele em dois triângulos retângulos. Em que você quebra ele exatamente aqui na altura dele. Por quê? Porque aqui eu vou ter dois triângulos idênticos, um de cada lado, e os dois retângulos. Por que isso é importante? Porque eu sei que o lado vale L, e aqui como eu cortei na metade e também vale lado, aqui vai valer L sobre 2. E aqui também vai valer L sobre 2. Fala, beleza. E o que tem a circunferência a ver com isso, né? O legal da circunferência é que se eu travar ela exatamente aqui, ó, no ponto da circunferência, o raio dela, ó, eu tenho o raio aqui, interno, e tenho o raio aqui, que eu posso colocar. E tenho o raio da circunferência maior. Então aqui eu posso chamar de Rzinho. Vamos desenhar a figura de novo, só com essa parte em zoom. Opa, peraí. Vamos desenhar mais reto, né? Que tá muito torto. Só o triângulo retângulo. O que a gente tem nesse triângulo retângulo? Desse lado a gente tem o raio da circunferência, que eu vou chamar de Rzinho. Aqui a gente tem o raio da outra circunferência, que é o Rzão. E aqui a gente tem L sobre 2. Olha que interessante, então, no fim das contas. Quando a gente analisa isso daqui, a gente sabe quanto que vale L2. A gente sabe que esse ângulo aqui, ó, inteiro vale 60 graus. Ou seja, aqui está cortando exatamente na metade. Então eu posso dizer que esse ângulo aqui vale 30. Aqui vale raio grande e aqui vale o raio pequeno. Então eu consigo achar tanto o raio interno quanto o raio externo em função desse lado aqui. Como? Usando exatamente essas relações que a gente encontrou aqui. Então você percebe que a gente está pegando um exemplo teórico, que é esse exemplo aqui, e passando para um exemplo prático. Então, na minha cabeça, mesmo que não tivesse isso desenhado, se aparecia qualquer coisa com um círculo ou um triângulo, até um exemplo depois que eu vou mostrar aqui, que é bem prático e bem claro disso daqui. Quando eu via um exemplo desse, eu já sabia exatamente do que se tratava. Era o exemplo de um triângulo circunscrito numa circunferência ou uma circunferência circunscrita num triângulo. E a gente consegue calcular as relações fundamentais aqui, olhando, por exemplo, eu sei qual é o seno de 30. Isso daqui é uma coisa que muita gente já decora, o seno de 30 vale meio. Só que o que o seno de 30 representa? Vamos lembrar aqui, ó, seno de alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Qual que é o cateto oposto a esse ângulo de 30 graus? É o R. E qual que é a hipotenusa? É o Rzão. Então eu já achei uma relação entre o raio maior e o raio menor. O raio maior ele é o dobro do raio menor. O que eu posso pensar também? A tangente de 30, por exemplo, que é raiz de 3 sobre 3, outro valor que muita gente decora, vai ser igual ao quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. A gente viu aqui pela fórmula. Então qual que é o cateto oposto? R. Qual é o cateto adjacente? L sobre 2. Então isso aqui vai ser igual a R dividido por L sobre 2.
Olha que legal. Eu consegui achar relações usando só trigonometria, que é uma coisa que eu já sabia, e usando essa figura sem ter nenhum dado. Você percebeu? Ele não me deu nada. Ele só me deu, basicamente, essa figura. E a partir daí, logicamente, substituindo o valor do lado, digamos que ele me deu, que o lado vale 10. É só eu substituir aqui que eu vou encontrar o valor de Rzinho, ou o valor de Rzão. Tudo é muito facilmente arrumável. Então, esse é o primeiro conceito que eu falo que é um dos mais importantes do ponto de vista de geometria das distâncias. Relacionamento entre o triângulo retângulo e as propriedades trigonométricas, e depois o triângulo equilátero em relação à circunferência de dentro e à circunferência de fora. Com isso, você consegue resolver grande parte das questões de distância. Lógico, vão ter algumas questões que vão sair um pouco disso, mas eu consigo dar até mais alguns exemplos. Se a gente pega, por exemplo, um quadrado, ou um retângulo mesmo, vamos dizer que é um retângulo. Vamos desenhar aqui, ó. Ele pega um retângulo e ele te pede a diagonal do retângulo, ou alguma coisa parecida com isso, outro triângulo retângulo aqui. Olha que legal. Você tem um lado, você tem outro lado, você calcula por Pitágoras. Outro exemplo que ele pode te dar. Ele pode te dar uma outra figura, um losango, por exemplo. De novo, losango nada mais é que um conjunto de triângulos retângulos. Olha que legal. Triângulo retângulo aqui, triângulo retângulo aqui. O losango, eles são 4 triângulos retângulos idênticos. Se você sabe alguma propriedade, por exemplo, você sabe o ângulo que está aqui, ou você sabe um dos lados, você consegue, por trigonometria ou por Pitágoras, descobrir todo o resto para calcular a área, para calcular qualquer coisa do tipo, calcular alguma distância. Então é muito bonito isso. Sabendo essas propriedades aqui específicas do triângulo retângulo e passando elas para outros contextos, você consegue resolver uma série de questões do que eu chamo de geometria das distâncias, geometria 1D. Então essa é a primeira parte. Vamos agora para a segunda parte. A segunda parte é o que eu chamo de geometria das áreas. O que é a geometria das áreas? A geometria das áreas nada mais é do que a geometria 2D. É quando a gente começa a olhar para a superfície das coisas. E aí, quais são os tipos mais comuns de figura que aparecem aqui? Aí é calcular a área de figuras tradicionais. A gente vai pensar, por exemplo, no quadrado e no retângulo como figuras que vão ter lado ao quadrado ou, aqui, por exemplo, base vezes altura, né? Ou base vezes altura como a área. Então, esse é o primeiro tipo de figura. A figura mais comum aí, tranquila de calcular a área. Os triângulos, ou os próprios losangos, né? Se a gente colocar aqui... Opa, deixa eu desenhar um. Se eu colocar aqui como diagonal 1 e aqui como diagonal 2, e aqui, por exemplo, base vezes altura, a gente pode dizer que é a mesma coisa, só que dividido por 2. Por quê? Se você for analisar, ou diagonal 1 vezes diagonal 2 dividido por 2. Se for pensar, o triângulo nada mais é que um quadrado pela metade, né? Então você pode pensar que se você colocar mais um triângulo exatamente igual a esse daqui cortado, você encontra um quadrado. E o losango é a mesma coisa. Se você preencher esse pedaço que está faltando para chegar num retângulo, ele vai ficar exatamente igual a um retângulo e é só dobrar a área. Então você pensa que a área do losango é metade do retângulo e a área do triângulo é metade da área do quadrado, ou até mesmo de um retângulo se for um triângulo não regular. Então é uma coisa muito simples de pensar. E por último, a outra figura que você tem que saber a área é a circunferência, que basicamente vai ser πr ao quadrado. Algumas dicas que eu já dou de exercícios muito comuns. Um exercício muito comum de cair são áreas de figuras que estão uma dentro da outra. Então, voltando no exemplo anterior, a gente pode ter um triângulo equilátero com uma circunferência dentro dele. E essa parte de fora aqui, que é realmente o que importa. Ele fala assim, eu quero saber qual é a área dessa parte de fora. Como que você calcula essa área? Muito simples. A área, ela vai ser a área do triângulo menos a área do círculo. Por quê? Eu não sei calcular a área dessa figura toda irregular. Eu não sei. Mas eu sei calcular a área do triângulo, que é tudo, né? Então a área do triângulo, deixa eu até mudar de cor aqui. Vamos colocar, por exemplo, essa cor aqui, ó. A área do triângulo seria tudo isso daqui, ó. Essa área em vermelho aqui. Essa é a área do triângulo. Vamos colocar uma outra cor aqui. E essa é a área do círculo. Se eu pegar a área vermelha e tirar da área verde, eu encontro a área azul. Então é basicamente essa a ideia. Eu pego toda a área, tiro essa área interna e vou encontrar a área externa. Então esse é um outro exercício muito comum. Um outro exemplo, deixa eu mudar a cor aqui da canetinha, é o exemplo de uma circunferência dentro da outra, que é a mesma coisa. Uma vai ter um raio grande, chamado de R maiúsculo,
e a outra vai ter um raio pequeno, R minúsculo. A área dessa figura vai ser π, R ao quadrado grande, então a área da figura de fora aqui, né? Tem até uma questão do Enem que caiu exatamente assim, que era uma fonte, eu não me lembro o ano, menos π, R ao quadrado. Você pode deixar o π até em evidência, você tira o R ao quadrado do R ao quadrado e encontra essa área interna aqui. Então, geometria das áreas é basicamente isso, é saber a área dessas três figuras principalmente, e lembrar que muitas figuras são formadas por uma série de triângulos. Então se eu tenho uma figura regular, por exemplo, que ela é um hexágono, o hexágono regular nada mais é do que 6 triângulos exatamente iguais. Então se eu Opa, aqui não ficou exatamente igual, né? Perdoe meu desenho aí que não é dos melhores, mas a explicação tá fazendo sentido. Então são 6 triângulos exatamente iguais. Então você vai pensar que cada um deles tem... É só você calcular a área de um dos triângulos e depois multiplicar por 6. É muito simples, volta na própria área do triângulo. Então sabendo a área desses três tipos de figura, você está bem para dominar todas as partes de área do Enem. E lembrando que muitas vezes a área não vai ser cobrada diretamente assim. Outro exercício de área que pode cair, que é um exercício muito comum, é o exercício que eu chamo de equivalência. Então, é um exercício que cai com uma certa frequência, que é basicamente o quê? Eu tenho a área de um quadrado e eu quero transformar essa área num círculo. Um exemplo, um agricultor tem um terreno no campo que é um quadrado, de lado 5 por 5. Qual é o raio da circunferência de um terreno para ele trocar com um amigo dele de forma que seja o mais próximo possível da área do terreno dele? Pronto, você só iguala as duas coisas. Então você pega aqui, lado ao quadrado é igual a πr ao quadrado. Então você vai encontrar que r ao quadrado é igual a L ao quadrado sobre π. O raio vai ter que ser raiz de L ao quadrado sobre π. Você coloca lá o valor do lado, por exemplo, 5. 5 ao quadrado vai dar 25, então vai ficar 5 raiz de π. Pronto, esse é o raio. A questão parece complexa, né? Tem raiz de π, você pode dizer que é... Não, uma questão super simples, super tranquilinha, que você consegue fazer de equivalência. Isso pode ser com qualquer outra, pode ser com triângulo, pode ser com quadrado, pode ser com losango, não tem problema nenhum. Beleza? Aqui eu tenho algumas questões já dessas duas primeiras partes, a gente já pode fazer antes de seguir. Olha que legal, essa questão é exatamente aquela questão do triângulo equilátero, só que escondido. Então, basicamente tem um viaduto em que esse caminhão ficou entalado. E o caminhão tinha essa forma de canos, né? Ele tinha 3 canos empilhados e aqui na parte de cima ele ficou encalhado. Essa parte aqui de cima ele ficou encalhado, logicamente não passava. Foi mal dimensionado aí o viaduto. Ou o caminhão, na verdade, não deveria ter passado ali. Ele está dizendo basicamente que cada um dos canos tem um raio de 0,6 metros e está a 1,3 metros do solo. Então, essa parte aqui de baixo, ela está a 1,3 metros do solo. Importante lembrar disso, porque a pergunta basicamente que ele vai fazer é: eu tenho que colocar uma folga de meio metro em cima desses canos aqui. Qual o tamanho do viaduto para que o caminhão passe com segurança? Eu estou resumindo aqui para a gente conseguir agilizar e não ter que ler o enunciado inteiro, mas esse basicamente é o enunciado. Vamos pensar. O que essa questão tem? Como que você vai calcular, por exemplo, a altura usando exatamente o que a gente acabou de ver na última questão? Vamos pensar o seguinte. Eu vou desenhar até aqui. Vai ser meio difícil desenhar esse círculo dessa forma, mas eu vou me esforçar. Mais um. Não vai ser tão fácil desenhar. A gente tem aqui o triângulo. E olha que legal. Se eu ligar todos os raios, o que eu encontro? Para pensar. Opa. O que eu quero, né? Eu quero essa altura completa aqui, daqui até aqui. Porque depois eu somo meio metro aqui em cima, que é a folga, e somo 1,3 metros aqui, que é a parte de baixo. Se eu descobrir quanto que vale esse x aqui, eu resolvi a questão. 1,3 mais 0,5 é 1,8, mais x me dá a resposta final. Qual que é a grande questão? O que eu não tenho? Vamos pensar as partes que eu tenho, né? Essa medida daqui até aqui, ela vale um raio, né? Então vale 0,6. E essa parte daqui até aqui, ó, também vale 0,6. Então eu sei que aqui tem 1,2. Mas tem essa parte que é daqui até aqui, ou seja, essa parte da altura aqui que eu não tenho, que é a altura h. Se eu descobrir essa altura h, eu resolvo a questão. Então eu já sei que eu tenho 1,8 do total aqui, tenho mais 0,6, 2,4, mais 0,6, eu tenho, então, 3 metros por enquanto. Então já dá pra ver aqui nas alternativas que vai ser... não dá pra eliminar muita coisa, né? A gente ficaria entre as 4 últimas alternativas aqui. Mas qual que é a questão aqui? Você percebe que esse triângulo é exatamente um triângulo equilátero, da mesma forma que na outra questão, no início que eu trouxe? Então se a gente der um zoom nesse triângulo,
Ele é um triângulo equilátero porque todos os lados são iguais, né? Se a gente for analisar, todos os lados valem 2 vezes o raio, porque eles estão ligando o centro das circunferências. Então, se cada um vale 2 vezes o raio, eu vou colocar que o lado vale L, por enquanto, só para facilitar. O que ele está pedindo, no fim das contas, é essa altura aqui. Olha que legal, a gente acabou de calcular isso lá exatamente da mesma forma. Percebe? A dificuldade dessa questão é montar, é você descobrir que você precisa chegar. Agora que você chegou, é literalmente só fazer aquelas continhas. Então você tem aqui, por exemplo, L sobre 2. E você sabe que aqui vale 60 graus. Não precisa fazer, você pode fazer por Pitágoras, mas você pode fazer de um jeito muito mais simples. Você vem aqui e diz que, por exemplo, vamos calcular por quê? Por seno. Vamos calcular por seno, isso. O seno de 60 vai ser igual a H, oposto, sobre hipotenusa. H sobre L. Só que eu sei que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, o H quanto que vale? Já deu certinho aqui, ó. H vai ser raiz de 3L sobre 2. Só que eu sei quanto que vale raiz de 3L sobre 2, porque o lado, eu sei que o meu lado vale 1,2. O lado vale 2 vezes o raio, né? E o raio vale 0,6. Então, o H nada mais vale que raiz de 3 vezes 1,2 dividido por 2, que eu simplifico aqui por raiz de 3 vezes 1,2. Ele me disse que raiz de 3 vale 1,7. Então eu digo que é 1,7 vezes 1,2 dividido por 2 é 0,6. Esse número, como eu não estou neném, eu vou pegar uma ajuda aqui de uma calculadora, só para ver exatamente quanto que dá. Vai dar aproximadamente 1. Então, a gente pode dizer aqui que x é igual a 1. Então agora a gente pode somar. X é igual a 1 mais essas duas partes. Aqui h é igual a 1, perdão. X é igual... Deixa eu tirar aqui só para não confundir. H é igual a 1. Então, 1 mais 1,2 vai dar 2,2. Então, x é igual a 2,2. 2,2 mais 1,8, 4. Vai dar alternativa D. 4,02. Aqui na verdade era 1,02, né? Eu aproximei essa conta aqui, que é 2,22. Então, somando tudo, 4,02. Olha que bonito. A gente usou exatamente o conceito que eu trouxe anteriormente aqui para vocês, que é, basicamente, que usando um triângulo equilátero e usando o teorema de Pitágoras e usando seno e cosseno, você consegue. Daria para fazer por teorema de Pitágoras? Tranquilamente. Você poderia... eu esqueci a trigonometria. Muito, muito tranquilo. Você vinha aqui, isso aqui é um triângulo retângulo, você podia falar que h ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado é igual a L ao quadrado. E da mesma forma você encontrar que H é igual a raiz de 3 sobre 2L. E se você não quisesse usar L, você falasse assim, não, eu já sei que o lado vale 1,2. Eu vou usar diretamente 1,2. Sem problema nenhum. Você poderia ter... É que eu acho mais difícil que você ficar carregando. Você vai pegar 1,2 e levar ao quadrado? Não acho que vale a pena. Carrega tudo com L e no final só substitui. É muito mais fácil para não ter que ficar fazendo conta. Mas funciona de qualquer forma que você quiser fazer. É uma questão bonitinha, super fácil, super tranquila. Primeira parte, geometria das distâncias. Vamos agora para a geometria das áreas com um exemplo prático. E até esse vídeo já está ficando bastante longo, então o que eu vou fazer, eu vou mudar aqui um pouco o conceito do que eu ia trazer e vou trazer a terceira parte num vídeo separado. Então a terceira parte seria a geometria dos volumes, né? A geometria 3D. Então por enquanto eu vou tirar essa parte do vídeo, que o vídeo já está enorme aqui pelo que eu estou vendo, e vou terminar com a geometria das áreas. Então não se esquece, já deixa nos comentários se você quer ver realmente o vídeo das 3 dimensões, já deixa aí, porque se tiver bastante like eu já faço um vídeo depois falando sobre a geometria das dimensões, dos volumes. Vamos pegar aqui o exemplo de uma geometria das áreas, usando circunferências que eu gosto bastante como um exemplo. Aqui é uma questão super clássica do Enem também. Uma empresa de telefonia celular possui 2 antenas que serão substituídas por uma nova, mais potente. As áreas de cobertura das anteriores que serão substituídas são círculos de raio 2 km, cujas circunferências se tangenciam no ponto O, como mostra a figura. Então elas têm raio de 2 km. Cada uma dessas daqui, ó, tem raio de 2 km. O que eu já percebo, né? Se cada uma delas tem raio de 2 km, o raio da maior é 4 km, né? É o dobro. O raio é tudo isso daqui, né? É tudo isso daqui, o raio da maior. Então eu posso dizer que o raio da pequena é 2 e o raio da maior, que eu vou chamar de R1, é 4. O ponto O indica a posição da nova antena e sua região de cobertura será um círculo cuja circunferência tangenciará externamente as circunferências das áreas de cobertura menores. Com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura em quilômetros quadrados foi ampliada em... Olha que legal. O que eu falei lá em cima? Que muitas vezes ele vai te dar uma forma geométrica que é impossível de calcular a área e vai pedir para você calcular a área assumindo que você vai saber calcular pela subtração.
Olha, se você for tentar calcular essa área aqui que está em cinza, você não consegue calcular ela. Agora, se você calcular a área total menos a área branca, a gente entra exatamente nesse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, que é isso daqui. É você calcular a área da diferença. Olha que legal. Se você calcular uma menos a outra, fica super fácil de calcular. Você vê, tudo exercício prático. Falei, o objetivo desse vídeo é 100% prático, questões do Enem como elas caem. Olha que legal, se eu calcular a área externa, vou chamar de área E, menos 2 vezes a área interna, ou seja, 2 vezes porque essas duas circunferências são iguais, eu vou chegar exatamente na área que eu quero. Então olha que fácil. Eu tenho que o raio externo é 4, então eu posso fazer basicamente, vamos ver aqui só para conferir se é isso mesmo. São círculos de raio 2 km cuja circunferência tangencia no ponto O. Qual é a fórmula do raio, da área da circunferência? πr ao quadrado. Quanto que é o raio? 4. Então, π vezes 4 ao quadrado menos 2 vezes. Quanto que é o raio da outra? 2 km. Então, π vezes 2 ao quadrado vai dar 4. Então vai ficar π4 ao quadrado é 16π, né? 2 ao quadrado é 4 vezes 8, 2, vezes 2, 8, 8π. Dessa forma, a área cinza vale 8π, alternativa A. Então, super simples, super fácil, super direta. Essa é isso que cai basicamente de geometria de área. Lógico, tem outras questões, como eu comentei, tem questões de equivalência de área, tem questões que você tem que calcular a área baseado no triângulo retângulo, mas eu quis mostrar um exemplo clássico. Esse exemplo cai todos os anos pelo menos uma questão. Então, só com os conceitos que eu passei até aqui, você já consegue resolver pelo menos de 5 a 8 questões do Enem, dependendo do ano. Então, se você gostou do vídeo, já não esquece de deixar nos comentários se você quer o vídeo sobre a parte de volume, que eu vou gravar logo em seguida, se tiver aí os likes, o pessoal deixar realmente no comentário. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixe também nos comentários se você teve alguma dúvida, se você gostou do vídeo, se esse tipo de vídeo é legal. Eu quero tentar trazer resumos práticos e mostrar como matemática não é difícil. Matemática é super simples de estudar, se você souber estudar da forma certa. Não é ficar pegando livro, ficar pegando videoaula alheia. É você realmente pegar as coisas que importam para a prova do Enem. Beleza? Espero vocês então na próxima. Obrigado por ter assistido. Tchau.